No vídeo de hoje podemos observar fotos da cidade de Ushuaia em 1925, que pleiteava sua emancipação como município. Estas fotos foram obtidas da publicação da Alesp chamada de Cenários, Cidades do Interior de São Paulo no começo do século XX. O povoado que originou Ushuaia surgiu de um grande loteamento realizado por volta de 1890, que levou migrantes de Minas Gerais para a região. O núcleo urbano só começou a se consolidar por volta de 1910, em torno da Capela de São Miguel, no local então conhecido como Vila Riacho Grande. No ano seguinte, chegaram os trilhos da Estrada de Ferro São Paulo Norte. Foi construída uma estação cuja denominação homenageava um dos principais acionistas da ferrovia, o advogado Inácio Ushuaia, que, em longa carreira no Congresso de São Paulo, ocupou o mandato de senador entre 1907 e 1930. Com a ferrovia, os imigrantes chegaram aos milhares nos anos seguintes. Em 1913, o povoado foi transformado em distrito de Inácio Ushuaia, do município de Rio Preto. Em 1921, o distrito já contava com 10.042 habitantes. O pedido de elevação ao município foi apresentado em 1925. Em sua representação, os moradores destacaram que a região araraquarense passava por um vertiginoso surto de progresso e a vila de Inácio Ushuaia não poderia escapar àquele vivificante sopro. A representação enviada ao Congresso Legislativo descrevia as condições urbanas, sociais e econômicas que credenciavam a povoação à elevação. O distrito tinha população estimada em 13.000 habitantes e ocupava 11.000 alqueires de terras. Contava com 430 sítios e 7 milhões de pés de café, possuía mais de 50 estabelecimentos comerciais e 20 industriais. Sua arrecadação era de 75 contos de réis em 1925. Na área urbana existiam 350 edifícios e ruas abauladas, com guias e sarjetas de pedra. Havia jardins públicos, igreja, 2 escolas reunindo 300 crianças matriculadas, cinema, jornal semanal, 3 médicos, 3 farmácias, hotéis, eletricidade, telefones e mais de 50 automóveis. A petição dos moradores trazia também argumentos políticos. Eles reclamavam a oportunidade de emancipar-se e continuar o processo de desenvolvimento sem se submeter às peias da administração da sede. Propunham que as divisas do novo município fossem as mesmas do Distrito de Paz, estabelecidas em 1913. O abaixo-assinado contava com 251 assinaturas, acompanhadas da profissão do morador. Entre outras autoridades assinavam o subprefeito, o juiz de paz, o escrivão de paz, o fiscal municipal e o agente do correio. A maioria dos assinantes declarou ser fazendeiro ou sitiante, mas aparecem ainda comerciantes e empregados do comércio, alfaiates, artistas, carapinas, carpinteiros e marceneiros, industriais, construtores, ferreiros, um fotógrafo, um guarda-carro, mecânicos, maquinistas, lavradores, médicos e farmacêuticos, musicistas, professores, o porteiro do grupo escolar e o chefe da estação. Documentos comprobatórios foram anexados ao processo, tais como o atestado de higiene municipal do Dr. J. Borges Carvalho, observando que o distrito de Inácio Ushuaia possuía boas fontes de água potável, condições de higiene e uma rede de saneamento em construção. A Câmara de São José do Rio Preto manifestou-se unanimemente pela emancipação de seu distrito. Para não prejudicá-la, recusou a solicitação de alguns moradores que pediam autorização para terem suas propriedades transferidas para o município de Catanduva. O projeto de emancipação de Inácio Ushuaia transformou-se na Lei 2117, de 30 de dezembro de 1925, sancionada pelo presidente do Estado de São Paulo, Dr. Carlos de Campos. A década de 20 no sertão paulista. Ao observar o desenvolvimento das zonas pioneiras do Estado de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, sobretudo o intrincado processo de incremento capitalista da região conhecida como Alta Araraquarense, onde se destacavam, a partir da cidade de Araraquara, os municípios de Matão, Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol. O geógrafo Pierre Monbeg afirmava estudar uma sociedade em movimento de difícil apreensão. Uma região instável, onde as florestas, cada vez mais raras, ainda se misturavam às culturas e pastagens que passavam a compor o cenário dominante. Justamente em função de tal dinamismo, o autor fazia referência às dificuldades encontradas no trabalho com as estatísticas oficiais relativas a esse lugar.
Nas décadas de 1920 e 1930 era muito comum, por exemplo, os pequenos municípios que gravitavam ao redor das cidades mais importantes mudarem de nome, e o governo do estado criar, fundir, ou mesmo suprimir distritos de paz, vilarejos, cidades inteiras e até comarcas. Tudo é alvoroço, constatava Mombega ao analisar o inexorável processo de mudança da paisagem natural em função da derrubada da floresta original e da formação de pequenos sítios, fazendas e cidades. Era um alvoroço que também resultava da instabilidade populacional decorrente da constante circulação de pessoas. Migrantes chegavam e partiam em trens apinhados e de fazendeiros prósperos ou decadentes, colonos estrangeiros, brasileiros e mais um sem número de inéditos tipos urbanos e rurais que acabavam por se tornar distintivos de um tempo e de um espaço em franca mutação. Professores, grileiros, advogados, médicos e outros personagens se tornaram representativos de um território que se transformava radicalmente, todos figurantes de um sertão ao mesmo tempo real e imaginário e que se agigantava nas décadas de 1920 e 1930.